Hello. Ai! E aí, pessoal? Como vocês estão? Ai, meu Deus. Gente, vou. Tô tentando arrumar um jeito de parar meu celular aqui. Acho que foi. Ahn, tá, eu vou me apresentar então. Para quem não me conhece, meu nome é Alice Ura. Sou do interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade que chama Aparecida do Taboado. Você tá dando pra me ouvir? Assim, só me dá um feedback. Alguém. Tá dando pra ouvir normal? Bom, acho que tá. Minha cidade chama Aparecida do Taboado. É, ahn, Tenho 29 anos, já tem uns 10 anos mais ou menos que trabalho com artes. Me formei na Federal do Mato Grosso do Sul e para começar eu gostaria de descrever como eu tô. É, então vamos lá. Hoje eu tô com o meu cabelo um pouco frisado, com uma maquiagem azul e rosa, com delineador, bastante blush, um gloss na boca, uma blusa rosada que tem um lacinho, que tem uma. Ai, como chama isso? Uma renda. Tô no meu quarto e no fundo tá o meu guarda-roupa. Tô em Aparecido Taboado, na minha cidade natal. Hoje eu vou conversar com a artista Estela. Estela, se você puder solicitar para eu te convidar, fazendo um favor. E, e só para falar um pouco, estou convidando a Samana, que é artista, e é uma artista tão boa, gente, que assim, nem parece que ela é def. E bem-vinda, Estela. É Obrigada, querida. sempre muito prazeroso e muito honroso estar com você, você sabe? E se você puder se apresentar pra gente. Bom, eu sou Estela Lapone, sou de São Paulo. Estou tentando aqui organizar arrumar também o meu celular aqui, que ainda não tem um tripé. Sou performer e videoartista e eu tenho cabelos pretos com franja de lado e atrás a parte da frente é mais curta e a parte de trás é mais comprida. E eu tô com maquiagem hoje para fazer bem com a minha amiga. Com os olhos pintados, com rímel, batom vermelho. E tô usando um casaquinho bem tipo pelúcia, assim, tom lilás. Eu tenho piercing no septo e na lateral direita do meu nariz. E É aí, isso. como você está? Eu tô ótima, e você? E você que Ai, também é tentando. uma Oi? grande artista, né? Você também que é uma grande artista. Eu admiro muito o seu trabalho. E eu vejo assim, nossa, nem parece uma mulher trans, né? Pois é, né? E tô aqui tentando não surtar com tudo isso que tá acontecendo.
Queria agradecer já as meninas da Cura que me convidaram e eu pude convidar a Estela para estar aqui conversando hoje, que foram super atenciosas, entenderam algumas coisas que a gente levou para elas e foram super abertas a conversar. Então, eu já quero deixar isso registrado porque a gente precisa ter mais atitudes assim dentro do nosso meio. E só para contextualizar um pouco, é, do que a gente está falando afinal, né? Quando a gente fala que ela é tão boa que nem parece uma artista def, ou quando você me diz que eu sou tão maravilhosa que nem pareço uma trans. Você poderia falar pra gente? A gente está falando sobre a ideia do conceito do corpo intruso, né? Essa ideia de um assunto que é fora de contexto, né? Quando a gente coloca essa situação de que ela é tão boa e nem parece aquilo que ela é, sendo que qual é o problema dela parecer aquilo que ela é, de fato, né? Então, quando a gente coloca isso, a gente ainda está colocando em referência a esse mundo heterocis normativo, branco e bípede. A gente ainda coloca em comparação com esse universo que é o que dita as regras, né? É a normatização, é o padrão que dita as regras. E a gente, eu como corpo com deficiência e você como corpo trans, sempre fica à margem disso, né? Desse padrão. Então, o corpo intruso, ele pode transitar entre um lado e outro, ele pode ser tanto esse comentário que é extremamente transfóbico e capacitista, como um corpo intruso, como algo que se coloca de confronto, e a gente, por nossa vez, né, nós, por nossa vez, a gente também a gente também é um corpo intruso dentro dessa normatização. A diferença está na atitude. Se a gente tem essa consciência, esse saber de si, daquilo que a gente representa enquanto imaginário social e sabe o que causa em relação ao outro, a gente tem uma postura não submissa, né? É uma postura que se coloca e cria fissuras, pode criar fissuras e pode desestabilizar esse sistema e modificar esse sistema para que a gente deixe de ser corpo intruso, para que a gente seja parte também, que nossos corpos sejam considerados possíveis e não corpos diferentes, porque se a gente for pensar, todo corpo é diferente, independente Sim, da identidade social que ele tenha, né? sim, total. Eu acho legal, assim, quando você traz o corpo intruso e a gente começa a falar com essa provocação meio bizonha, assim, completamente Descabida, né? descabida, exatamente. E isso a gente, no meio T, no meio trans, a gente usa muito a terminologia de passabilidade, né? Passabilidade seria a leitura social que o meio ou pessoas que não pertencem àquele meio têm de que aquela pessoa se assemelha tanto com a norma que não parece. Ela passa e, tipo, não tem. As violências são mais diluídas, né? Quanto mais passável socialmente você menos chances de violência você tem de sofrer, assim. É óbvio que a passabilidade, ela, ela não te isenta das violências, né? Assim como se a gente parar para pensar, fazendo um paralelo, uma mulher cisgênera, branca, burguesa, não se não está completamente protegida, né? Por ela ser uma mulher branca, hétero, burguesa, né? Ela pode sofrer violências do machismo, misoginia, violência doméstica. Então, acho que é interessante deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas acham que a passabilidade protege completamente o ser, né? Por ele conseguir transitar um pouco mais socialmente. E isso não é uma verdade absoluta, mas traz essas proteções um pouco mais circunstanciais, né?
E é interessante pensar nisso, né? Dessa passabilidade na identidade DEF a gente não tem esse termo, né? Não utiliza, mas a pessoa que faz esse comentário, ela pensa que ela está elogiando Sim, o sempre outro. é, né? É, é Sempre bem é. curioso, porque isso é como um elogio, porque você parece algo que tanto se almeja socialmente. Sim, E se a gente for pensar o que que é um corpo trans, o que que é ser mulher, o que que é ser homem, o que que é ter um corpo com deficiência, sim. o que que Você significa podia isso? comentar um negócio pra gente que eu lembrei agora? Uma coisa que eu Hum. sempre achei muito. Eu acabei trazendo isso um pouco pro meu universo e tenho tentado colocar isso em prática também, que é a questão da inclusão. Sempre que a gente teve conversas, você sempre teve uma postura bem afirmativa, contrária em relação ao uso do termo ou do conceito de inclusão. Eu acho que seria legal, assim, você falar um pouco disso. A inclusão é uma palavra que sempre me encasquetou, né? Desde que eu me tornei uma pessoa com deficiência. E eu me encasquetou porque eu ter o tipo da deficiência que eu tenho uma certa passabilidade, né? Eu tenho meia eu tenho uma semi-passabilidade, porque de acordo com o mundo onde estou, né? Tipo, com pessoas sem deficiência, eu sou muito deficiente. Junto com pessoas com deficiência, eu sou pouco deficiente. Né? Eu tenho uma hemiparesia esquerda, então é metade do meu corpo do lado esquerdo, na vertical, que tem pouco controle motor. Então, nesse sentido, dentro do universo, né, eu nunca deixei de ser artista, eu já era artista quando eu tive o AVC e continuei sendo, insistindo, né, em querer ser artista. E eu percebi que nesse universo das pessoas com deficiência, eu era tida como menos deficiente. E é muito bizarro isso, né? Porque é quase como a passabilidade da ilusão dessa proteção. Porque se a gente for considerar esse mundo aí dividido em dois, né, entre os normais e os anormais, eu sou lida como anormal, igual, né? Então eu não tenho nenhum tipo de proteção. E a inclusão tem um significado no dicionário Aurélio que eu achei que é um significado da biologia, que é o isolamento de uma substância. E aí, quando eu achei esse significado, eu falei, tá vendo? É esse significado da inclusão que é praticado diariamente. Ele é isolado, a gente é isolado. Quando a gente é incluído, a gente é colocado dentro de algo que já está posto, que já está feito, sob os parâmetros da heterocisnormatividade branca e bípede, e eu tenho que me adaptar a esse meu corpo, que não está dentro disso, não pertence a esse lugar, né? A princípio, ele tem que se adaptar a essa realidade. E do meu jeito, eu tenho que fazer as minhas adaptações. Nada ali me recebe, nada ali me considera, nada ali considera a condição do meu corpo. Então, é muito. Foi na prática, na vivência mesmo da minha experiência artística, de perceber o quanto também o mundo inclusivo não considerava o meu trabalho, porque o meu trabalho critica também essa percepção. Eu tinha essa percepção de que existe um mercado da inclusão, existe todo um green, um plus, um premium, que vem dentro dessa ideia de inclusão, né? Eu estou colocando para dentro. E tem um movimento que uma vez eu conversando com uma curadora de um espaço de cultura em Madrid, que ela fez um movimento, que ela fez assim, não, pero la inclusión inclui. E quando ela fez esse movimento, foi aí que eu entendi o meu grande incômodo, que fez toda a sinapse, né, a cognição dessa minha irritação com essa palavra. É isso, ela é unilateral, ela é autoritária, você vem para o meu mundo, né? Eu te coloco, não existe nenhum tipo de ação ativa daquele corpo lido como periférico, e sim, ele é colocado porque a branquitude heterocisnormativa e bípede permitiu ser colocado aqui,
né? Então, não existe nenhum encontro que o Boaventura Souza Santos fala do encontro pós-abissal, que é um encontro de saberes em que todos os saberes são respeitados. E a partir desse encontro, do respeito dos saberes que são compartilhados, se criam outros saberes, né? As pessoas acham que elas não iriam se beneficiar e, no entanto, elas poderiam se beneficiar muito de várias, por exemplo, arquitetonicamente, se a arquitetura considerasse todos os corpos, todas as pessoas, de A a Z, se beneficiariam disso. Recurso assistivo, né, de comunicação, todo mundo pode se beneficiar com isso, aprender, né? Aprender não ocupa espaço, inclusive é bom, faz sinapses novas. A gente sempre vai se abrindo para um novo, né? E reconfigurando várias coisas lá dentro, né? O social, o político e psicológico também funcionam juntos, né? Sim. E se a gente parar para pensar assim dentro do nosso meio, né, como ainda é uma coisa tipo muito distante, né? A gente vai nas Muito. exposições, a gente vai nos lugares, ainda isso, a questão da acessibilidade, e não só acessibilidade de pessoas DEF, mas acessibilidade como um conceito amplo para a diversidade, né? Como isso ainda é uma questão assim trabalhada muitas vezes como discurso só, né? Discurso e formas expositivas, e não de fato uma reestruturação do sistema, né? E, e aí, quando eu entro em contato com o seu trabalho ele me tira do meu centro, assim, sabe? E fala, não, peraí, eu preciso começar a reavaliar o meu trabalho também. Eu preciso começar a repensar o meu trabalho enquanto a prática a própria metodologia do meu trabalho. Porque Uhum. como eu posso lidar, né? Se eu falo tanto sobre a diversidade e se isso para mim é algo extremamente valioso, como que de fato o meu trabalho ele pode ser acessado pelo maior número possível de pessoas, tendo também em consideração que o meu trabalho ele tem uma restrição material às vezes. Mas como que a gente Uhum. pode pensar também de uma forma potente, estética, os recursos de acessibilidade, né? No caso, por exemplo, para a questão de pessoas com deficiência. E aí eu estou falando disso porque eu lembro muito do seu filme, né? Profanação. Para quem não conhece, ele está disponível em alguma plataforma online? Como é? Tá, ele tá disponível na plataforma Cardume Curtas. Tem o Instagram do Cardume Curtas aqui. E meu, super, assim, baratinha a mensalidade. E tem diversos curtas brasileiros. É uma plataforma direcionada aos curtas brasileiros, muito legal. E o Profanação tá disponível lá, sim. É Massa. só estar lá no Cardume Curtas que consegue ter acesso a ele. E ele é um trabalho, assim, para mim, genial, né? Eu não tenho outro adjetivo, outra qualidade, assim, para atribuir àquele trabalho, assim. E o que eu acho sempre interessante é que sempre aconteceu desde o nosso primeiro encontro, que inclusive a gente se conheceu antes de eu transicionar, né? Uhum. A gente sempre conseguiu fazer esses paralelos, né, sobre as nossas questões, né, de uma forma não sempre passou muito longe a criação de um tipo de hierarquia das dores, sabe? E isso eu achei Sim, sempre muito fantástico, porque a gente sempre colaborou muito com o pensamento uma da outra, né, nesse sentido, assim, de conseguir fazer pensar sobre aquilo que às vezes é distante, mas que está muito próximo, né? Porque quando a gente também acha que esse outro, né, esses outros que existem no mundo estão distantes da gente, hum, a gente tem um equívoco muito grande, a gente está cometendo um equívoco muito grande, porque na verdade os outros não estão distantes da gente, né? Os outros estão entre a gente, com a gente o tempo todo. com certeza. E,
Isso para mim sempre foi uma questão muito interessante, assim, das trocas que a gente sempre teve. E foi uma das coisas que eu falei, cara, tipo, se as meninas me chamaram para fazer uma fala, para fazer um bate-papo ou qualquer coisa do tipo, na hora eu falei, meu, eu vou chamar a Estela porque para mim não dá mais pra gente ficar falando das nossas questões a partir só da gente, né? Sem criar esses paralelos, sem essas integrações mesmo de questões que são complexas por conta da complexidade que a estrutura foi criada, né? E se a gente não consegue falar isso de vários olhares, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar num lugar que realmente vai reconstruir as coisas. Exatamente, eu concordo plenamente com você, assim, nesse sentido de perceber quais são né, eu sempre falo, a gente tem muitas congruências e incongruências, são coisas que são, por exemplo, quando a gente fala do corpo com deficiência, que é assexualizado, e o corpo trans, que é hipersexualizado, então são exatamente opostos, Sim, totalmente opostos, né? E por isso mesmo acabam se encontrando, como se, né, a ideia da paralela que no infinito vai se encontrar, as paralelas se encontram no infinito, é como se a gente se sim, encontrasse nesse infinito também, né? O meu, né, no meu caso específico, de eu ter, meu corpo transicionou também de um corpo bípede para um corpo def, né? Um sim, corpo não bípede. Então, como é esse corpo que é bípede e não bípede ao mesmo tempo? Como se relaciona da mesma forma quando você transiciona, né? O que te leva a transicionar? Porque eu lembro quando a gente se conheceu, para você tanto fazia o artigo A, o, né? Tinha sim, essa fluidez, né? E aí o que te leva escolher essa travessia da transição? Né? Que eu imagino que sim. seja uma grande travessia. Sim, sim, total. E eu acho que pegando esse gancho que você falou, acho que a gente podia comentar um pouco com o pessoal sobre como o nosso corpo, né, sendo esse corpo que, no teu caso, uma mulher cisgênera, que era bípede, e no meu, que era uma pessoa, eu vou colocar como não binária, mas na época eu não tinha essa compreensão, torna-se mais público ainda quando passa por esse processo de mudança e esse processo de transição, assim. E é curioso também, porque quando eu fiz a minha monografia na escola, no Estudos Contemporâneos em Dança, da Uhum, UFBA, eu trouxe, na época, a Laerte estava transicionando. sim, Aliás, ele estava ainda ele, ela, ele, sim, ela. E isso foi notícia, né? Isso foi do que 2010, 2011. E quando veio a notícia à tona, e quando eu comecei a trabalhar conceitualmente o corpo intruso a partir do Boaventura, eu usei a Laerte como exemplo de um corpo intruso, né? Um corpo que não tem pudor, né? No sentido do que de como é visto, né? É um corpo despudorado que coloca a crise pessoal ali externa, né? Externaliza essa crise de identidade de gênero. Hora quero ser homem, hora quero ser nem sei se hora quero ser homem, hora quero ser mulher, nem sei se é esse o termo correto que eu deveria dizer. Mas explicita isso e quando entra em contato com o público, né, com as pessoas na rua, ele causa mesmo estranhamento. E quanto as pessoas se sentem à vontade de atacar esse corpo, pelo fato simples dele existir, né? Então, eu vira e mexe recebo várias assim, você aceita Jesus no coração que você vai ficar boa. Mas eu tô ótima, minha senhora. meu Deus, Olha, eu não parei. Aí quando você pede para o ônibus aproximar, né, da guia, porque eu tô
estão com dificuldade de subir, normal, porque aquele degrau é horrível, até para pessoas que não têm deficiência. Às vezes sim, é difícil, né? E o cara reclamar e te xingar dentro do ônibus, te expor publicamente que você está atrasando um monte de gente. Imagina quem usa cadeira de rodas, né? Para pegar um ônibus, que muitas vezes os caras não sabem nem usar o instrumento que eles têm lá, aquele elevador. E reclamam, tem sim, gente que reclama que vai demorar, que vai atrasar. Então tudo isso é público, né? A nossa vivência, a nossa vivência na rua, ela é completamente pública. Esse corpo, ele é invadido o tempo todo, ele é violentado o tempo todo, né? sim, Não sei, aí total. é a tua vivência nesse sentido, né, desse corpo público. Como que Sim, era assim quando você transicionou, eu até hoje mesmo, né? eu antes assim desse processo de afirmação, assim, né, de ser uma mulher trans, eu já era muito visada, porque eu já era muito feminina, nesses olhares meio, né, do que é feminino e masculino, e aí o feminino sempre é um alvo, né, dentro da nossa Uhum, sociedade, independente de como você afirma o seu gênero, né? Feminino, uhum. ele é o que desestabiliza o mundo, eu acho, pelo menos. E eu acho que isso é o grande poder que a gente tem quando a gente se afirma cada vez mais pertencente a esse universo, né? Porque é o que, pelo menos na minha opinião, é o que vai mudar tudo. Sem E, dúvida. e aí, tipo, sempre o meu corpo sempre foi muito acessível, parece, para as pessoas, né? E aí, quando eu afirmo que eu sou uma mulher trans e começo a ter uma leitura social, ter uma passabilidade social, mas como uma mulher cisgênera, às vezes, e aí as pessoas passam a saber que eu sou uma mulher trans, tudo que está no meu corpo não é verdade. Uhum, Tudo, tudo, absolutamente. Tipo, nada no meu corpo ele é verdadeiro. Né? E o artificial, quando as pessoas colocam nesse lugar, elas nunca veem o artificial como algo neutro. É artificial uhum. enquanto uma conduta moral. Você é um ser que erra o tempo todo, porque você é um ser de mentira. E aí isso Você vai. também, né? Você É, é um ser em devir também, que isso a gente exatamente. também tem outra congruência. São seres em devir, não somos ainda, estamos em Não somos. devir, em É, ser, né? E é muito interessante como que a gente traz essa questão desse olhar público para o nosso trabalho. Como que a gente sim, se apropria disso, dessas questões que a gente vive socialmente, na nossa vida pessoal, e como que isso é trazido para o nosso trabalho, né? Queria que você sim. falasse também um pouco disso, depois eu falo. Para mim, cada vez mais foi criando uma consciência de que é, tomar domínio sobre a é, o fato de ser público o meu corpo, né? E trazer isso assim como a forma como eu quero que ele torne público. E eu acho que a arte, ela tá para mim nesse lugar. Quando eu apresento o meu corpo, quando eu apresento as minhas fragilidades, quando eu apresento as minhas questões, quando eu apresento alguma crítica, enfim, as minhas vivências e tudo, ali eu decido que tudo aquilo vai se tornar público porque eu quero e eu quero daquela forma, né? Então, além de criar para mim uma força, uma potência para o meu ser no mundo, é, eu nego todo o poder que os outros tentam colocar sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio corpo, né? Eu, Uhum. eu realmente falo, não, o que vocês entendem a forma como vocês entendem que meu corpo é público não é assim. O meu corpo ele se torna público porque eu coloco ele dessa forma dentro desse contexto, que é o contexto, no caso, o contexto da arte, né? Uhum.
a gente cria esse tempo, né? Eu também, eu me aproprio desse corpo público e falo, agora você vai olhar. E pode olhar. Agora olha, mas olha bem, né? Olha direitinho. sim. Então, às vezes, é até interessante o quanto, assim, quando a gente se apropria disso que seria negativo, né? E aí, nesse sentido, é muito corpo intruso. O corpo intruso, ele traz isso, né? Eu trago o corpo intruso também como uma filosofia atitudinal do corpo periférico, né? Do corpo que é lido como periférico. Ele se Uhum. apropria do que seria negativo diante da sociedade e usa a seu favor e da maneira que ele tem interesse de usar, né? Tem um controle, tem um domínio daquilo e não é um lugar de ser subjugado, ao contrário, né? É estar ali disponível. Às vezes até brinco assim, eu acho que o antimusa, por exemplo, o antimusa era muito em sacrifício. A antimusa está em sacrifício, né? Porque coloca questões de gênero, né? Da mulher, o patriarcado ali, a falibilidade, a fragilidade, como é que fala? O fracasso. Se a gente é o tempo todo levado nessa sociedade que a gente mesmo construiu, né? Quando a gente fala sociedade, a gente não está fora dela, a gente está dentro, porque a gente também tem várias, a gente não está isento de estar com esse pensamento normativo na nossa cabeça, né? Nos nossos poros, elas entram pelos poros. A antimusa ela vem colocar o fracasso, ela se sacrifica em fracasso para mostrar a humanidade, né? Essa ideia de musa, de algo inspirador, de algo que está lá em cima, inalcançável, não, vamos trazer para a Terra, né? E o corpo com deficiência, o corpo trans, são corpos que são sagrados, né? Inclusive na Índia tem mesmo uma sacralização desse corpo, que eu ainda não entendi. Eu tive lá por 6 dias por causa de um festival e tal, até conheci uma travesti na rua, que a gente se apaixonou assim, quis fazer foto uma com a outra, sem falar uma nada, né? Só um pouco de inglês, assim. Mas existe uma atração e um temor desse corpo, né? Diz que ele tem uma parte sagrada ali, até mesmo em relação aos casamentos. Eu não sei, não entendi muito bem porque é tão sagrado e profano ao mesmo tempo, né? Que é Sim. mesmo, a gente é sagrado e profano o tempo todo. Só que daí, quando a gente profana esse corpo em cena, seja revelando, sim, sou trans, sim, tenho uma deficiência e faço dessa forma ações cotidianas que você faria, que todo mundo faz assado, eu faço assim, eu trago esse olhar que é para profanar mesmo. Eu me profano, me autoprofano, para me tornar humana e fazer com que as pessoas entendam, né, a possibilidade desse corpo existir em sociedade, né? A possibilidade desse corpo existir simplesmente. Sim. A gente passa a criar autoridade sobre a nossa vida, né, e sobre a nossa própria história, né? E a autoridade, É, a gente tira a autoridade do outro, né, e traz a autoridade para nós, assim. E se relaciona com isso da forma responsável, né? Porque a partir do momento que a gente profana essa esse corpo, a gente tem consciência da responsabilidade do que a gente está fazendo também, né? sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, né, essa profanação é um exercício diário, né? Sim, Ela não é só, ela é também dentro da performance, da criação, mas ela é também vivenciada diariamente, né? Ela não está descolada do nosso fazer artístico. Está sim, sempre junto. Inclusive, uma coisa alimenta a outra, né? Pelo menos, sim, acho total. outra coisa que a gente tem em comum também, né? O quanto a nossa vida, a existência desse corpo em sociedade e nas relações que ele cria, são alimentos mesmo para a gente criar os nossos trabalhos, para elucidar, colocar luz sobre essas sombras aí que a gente vivencia diariamente, né? Sim, total. Amiga, deixa eu te falar, acho que nosso tempo já está meio que acabando, então Aham. é, faz, deixa o que você gostaria de deixar. É, a gente poderia com certeza ficar aqui por horas e Com horas e certeza. horas e horas, mas a gente tem
formato da própria rede, né? Que limita. Mas eu acho que deu para a gente passar um pouco do que a gente gostaria que as pessoas entendessem do nosso trabalho e das questões que a gente traz no nosso trabalho, né? Uhum. Bom, se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, como a gente não deu muita abertura, né? Que a gente até falou, porque o tempo é muito corrido mesmo. Pode entrar em contato comigo via direct. Meu perfil é esse, Stella Poni, com dois P's. Tem o Casa de Zuleika também, que é a minha casa, minha residência e ao mesmo tempo é estúdio de criação, de apresentação de performance, de workshops, agora em quarentena, ou sem tentena, né? Centena, que a gente já está passando dos 100 dias. Ui, E caiu bati. aí. E o Profanação, esse curta que está no Cardume Curtas, vale muito a pena conhecer, vivenciar esse curta. É um curta que traz os recursos de acessibilidade como parte da poética, né? Da linguagem. Eu tenho muito interesse, né, pelo estudo da linguagem. E estamos aí para quem quiser entrar em contato e continuar a querer conversar e trocar ideia, enfim, né? É isso, eu agradeço muito estar com você, sempre uma delícia, uma honra, um Sim, prazer, é muito delicioso e a gente sempre está planejando de estar junto, né? E eu sim. acho Já estamos maravilhoso. começando, ó. Já deu certo o primeiro start, né? De Sim. muitos anos. A gente se conhece, sei lá, em 2013, né? 2013 que a gente se conheceu. Não, 2014. 2014, no Hiperformático, que você produz, Isso. né? Enfim, somos todas artistas produtoras, criadoras dos nossos próprios territórios, né? Porque se Sim, não dão espaço para a gente cria esse espaço. sim, É isso, então eu agradeço muito e agradeço a Cura Arte também por essa oportunidade de conhecer essas pessoas também. sim. É, eu acho que ninguém fez nenhuma pergunta. É, Não, fizeram sim, mas é que fazia parte já do que a gente iria conversar. Alguém perguntou alguma é, coisa, teve uma pessoa que eu não perguntou, consegui ler. que pergunta especificamente para você aqui, mãe.paulo, que é Aham. ali, se você sentiu que as pessoas te pediam aceleração, entre aspas, na sua transição, pergunto no sentido de quase não respeitar o seu tempo, a sua experiência. Ah, não, não pediam porque eu me isolei do mundo. Então não, porque eu não estava muito tendo muita convivência social. Mas eu tinha minhas ansiedades, então isso partia muito mais de mim. Mas eu acredito que quando você está mais em contato com vários meios, eu acho que as pessoas também ficam mais confortáveis quanto mais passável você está também. Assim, que tem um pouco disso. E isso é bem importante da gente deixar dito também. Olha, interessante. Bom, obrigada. Tipo, sempre. Você sempre é muito parceira, você me ensina muito. Você também. Aprendo muito, tipo, quero continuar aprendendo. Acho que foi uma coisa super legal, né, que a gente fez, que é um pouco de da gente poder se descrever. Para quem não entendeu, isso daí é um recurso de acessibilidade e que são coisas muito pequenas que às vezes fazem muita diferença. Não sei se a cura tem público deficiente, mas que isso já fique como um primeiro estímulo e um primeiro start para começar a estimular isso nas pessoas, essa aproximação, essa troca, essa interferência, essa integração. E eu fico muito feliz de poder sempre trocar com você e poder colocar as nossas questões num lugar que é público, mas é íntimo, que a gente se afeta e a gente se acolhe também. Então, obrigada às meninas e obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui. E é isso. É isso, Ah, obrigada. meu Instagram é eura.alice, se as pessoas quiserem seguir. E é isso, tá Beleza, acho que bom? é você que tem que desligar ali, aí tem que dar o
o save, não sei como é que é. Como é que, Ah, nunca tá, sei como é que beleza. É, eu tô bem cru ainda nessa coisa das lives, mas tamo aí. Beijo, Estela, tô com saudade de você. eu também, querida. Até mais, fique Tá, bem. Fique em casa. tá, você também. Até logo, Até por mais. favor. Sim. Beijão. Beijo, até mais. Gente, então é isso. Obrigada de novo. Obrigada às meninas da cura. E vamos, quem quiser continuar tendo trocas, a gente deixou nossas redes aí. E vamos continuar com as nossas questões levadas sempre muito a sério, tá bom? Beijo e boa noite para todo mundo.